Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Cláudio Forner, consultor de empresas, palestrante, sou empreendedor e facilitador líder do Empretec há mais de 25 anos. E agora estou aqui para falar para vocês de uma característica empreendedora muito interessante, que faz diferença na vida dos empreendedores. Para ilustrar essa característica, evidentemente que é preciso contextualizar o momento em que vivemos. E eu gostaria de voltar um pouco esse filme para 2016, né? Em 2016, o Klaus Schwab, ele fez uma afirmação muito interessante que eu queria trazer para os dias de hoje, né? Ainda que ele tenha falado em 2016 que as mudanças são tão profundas que na perspectiva da história da humanidade nunca houve um momento tão potencialmente promissor e perigoso. De onde é que veio essa afirmação? Ele escreveu um livro sobre a quarta revolução industrial. E todo ciclo que tem grande impacto na vida das pessoas, na economia, no poder público e na vida das pessoas como um todo, demora aproximadamente 7 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então, se a gente observar que em 2016, o Klaus, um professor que fundou o Fórum Econômico Mundial, um pensador que sabe muito bem avaliar o futuro, ele sabia que em torno de 2021, 2022, estaria fechando um ciclo onde estaria implementado todas as condições para uma indústria 4.0, alta tecnologia, a internet de alta velocidade disponível a todos, né, o 5G e assim por diante. Evidentemente que tornar um momento promissor e perigoso é uma dualidade interessante que precisa ser observado. E por que eu trouxe isso para começar a falar com vocês nesse momento sobre uma característica empreendedora chamada busca de informações? Porque a diferença de um ambiente ser promissor ou ser perigoso é o quanto você reconhece a situação, o ambiente onde você está inserido. E é justamente isso que faz o momento em que vive o Brasil nesse momento, o mundo como um todo, em função da pandemia, isso movimenta todas as peças do tabuleiro no que se refere a empreendedorismo, ou seja, o ecossistema de empreender, ele está alterado, ele está mudado. Na verdade, o que nós temos é uma grande aceleração. Então, esse momento conturbado, vocês podem perceber que já teve pessoas que fizeram algumas movimentações, adequação de modelos de negócios, criação de novos negócios, negócios estão sendo fechados, ou seja, num curto espaço de tempo, uma grande transformação está acontecendo dentro de outra transformação. Isso é importante que se diga. Ou seja, o Brasil e o mundo já vinha passando por uma grande transformação. O que a pandemia trouxe foi uma aceleração desse processo. A conectividade passou a ser um fator primordial. Então, quando se fala nesse processo, né, então alguém vai pensar assim, mas será que isso vale para mim? Será que não vale? Então a questão para todo mundo, gente, aí não tem exceção, né? Não é mais se haverá ruptura na minha empresa, mas quando ela vai acontecer, quanto tempo vai demorar ainda para me afetar e qual é a abrangência que isso vai acarretar sobre a empresa do ponto de vista de impacto. Então, assim, não se discute mais essa questão dos impactos das grandes transformações. Agora fomos submetidos a algo maior. E para explicar isso, para contextualizar isso e colocar uma competência empreendedora da maior magnitude, eu queria ilustrar para vocês, antes de entrar no assunto propriamente dito, com essas ondas, né? Vocês observam que essas ondas mais definidas, que estão em branco, em azul bem clarinho, ela demonstra um mar, ainda que ondulado, mas com uma certa regularidade nas ondas. Mas existe uma projeção atrás dessas ondas, que são ondas maiores, né? E que elas insinuam que uma vai acabar absorvendo a outra, vai engolindo a outra, né? E é o que está acontecendo no mercado hoje, já vinha acontecendo, isso se acentuou, né? E é uma grande transformação, mas ela é subjacente. Então, tomar conhecimento disso, usar o comportamento empreendedor na sua essência para conseguir ter um espaço nesse ambiente tão competitivo, isso é de suma importância. Então, como é que eu vou contribuir com vocês no que se refere à busca de informações? Eu poderia, digamos assim, ter escolhido um vídeo onde vocês se deparariam com um empreendedor relatando uma experiência e dessa experiência a gente poderia abstrair os comportamentos empreendedores ligados à característica empreendedora, à busca de informações. Mas a minha curiosidade, eu quero transferir essa curiosidade para vocês, ela segue um ponto que, como seria
o empreendedor se eu tirasse esse empreendedor do seu ambiente, onde ele tem as suas conexões, onde ele disponibiliza seus recursos humanos, materiais, financeiros e assim por diante, o seu conhecimento, suas competências, e reúne, converge todos esses pontos para um empreendimento. Evidentemente que nós teríamos um resultado interessante a ser avaliado e todos poderiam, dessa experiência, tirar uma visão muito clara da importância da busca de informações no ambiente de negócio. Mas eu optei por um caminho um pouco diferente. Eu optei por conversar com vocês, apresentar para vocês uma experiência que eu vivi um tempo atrás. E eu acredito que ela é importante, ela pode dar uma visibilidade e, enfim, destacar de que maneira o comportamento empreendedor pode, sim, fazer diferença, não só em momentos atribulados, mas em qualquer movimento na vida dos empreendedores. Como eu me apresentei no início, eu sou consultor, sou palestrante, também sou empreendedor, mas eu tive uma experiência interessante. Por 3 temporadas eu participei como conselheiro do reality show O Aprendiz no Brasil. Fui conselheiro por 2 oportunidades de Roberto Justus e uma de João Dória Júnior. E, além de participar como conselheiro nesse reality, eu também desenvolvi algumas tarefas, alguns desafios. E numa oportunidade específica, para atender uma curiosidade minha e uma expectativa da emissora, assim como atender uma expectativa de patrocinador, eu construí uma tarefa onde pudesse isolar ao máximo as variáveis externas para que o indivíduo pudesse gerar um resultado a partir daquilo que seria o seu próprio comportamento. Era muito interessante porque o patrocinador era o Sebrae e o produto vinculado a esse patrocínio era o Empretec. Okay? Então, eu comecei a pensar uma curiosidade que eu sempre tive e queria colocar à prova. O que seria? Desconectar o indivíduo de todos os laços que ele possa ter e colocar esse indivíduo num desafio onde ele possa gerar um resultado dependendo única e exclusivamente daquilo que ele conseguisse construir minimamente sem recurso algum. Muito bem, fazer esse tipo de proposta é relativamente fácil. Convencer as pessoas que isso pode dar certo é algo extremamente difícil. Evidentemente que o diretor do programa Aprendiz disse assim: Forner, caso esses 3 semifinalistas não consigam realizar o que você está propondo, isso vai ser uma crítica intensa. Nunca no mundo se tem notícia de que num aprendiz a tarefa não conseguiu ser desenvolvida. Pelo menos um participante consegue fazer aquilo que é o desafio proposto pelo programa. Muito bem, como eu já vinha com uma larga experiência de Empretec, como facilitador, em contato direto com empreendedores, eu sabia que nas mais difíceis, nas mais variadas, nas mais extremas situações, o empreendedor ele consegue resgatar combustível, não se sabe de onde, e ele consegue realizar coisas. Mas também, para dificultar muito, haveria de ser um ambiente desconhecido. Isso implicava em levar esses semifinalistas para um local onde eles não conheciam, ou não tivessem intimidade com a cultura local. Também passava por esse desafio que eles não tivessem nenhuma verba, não tivessem dinheiro, e não tivessem nenhum bem, portanto, algum bem que pudesse ser convertido de forma monetária em dinheiro para conseguir fazer alguma coisa. Eles só teriam a identificação, ou seja, o passaporte. A muitas custas, então, esse desafio foi aceito e partimos nós, a equipe de produção, com 3 semifinalistas do Aprendiz, para o Uruguai. E esse desafio ele começou bem cedo, muito cedo. Esse desafio começou na medida em que nós chegamos no aeroporto e o voo atrasou. O desafio não tinha começado, mas o movimento para o desafio já tinha começado. E aí a desigualdade entre o perfil empreendedor das pessoas já começa a se manifestar. Olha que interessante, no saguão do aeroporto, quando ainda fomos avisados que o voo retardaria para partir, houve um atraso significativo, a produção tratou de comprar um lanche para os semifinalistas, né? E junto a esse lanche havia um doce. Coincidentemente, e aí foi coincidência, um alfajor.
um doce uruguai, que é um biscoito doce, recheado com doce de leite, coberto de chocolate. E um dos finalistas, semifinalistas, Clodoaldo Araújo, eu estava com uma das produtoras, ele vem na nossa direção e pergunta, o que é isso? Eu disse para ele, olha, Clodoaldo, isso é um alfajor, é um doce típico do Uruguai, né, que consiste basicamente 2 biscoitos recheado com doce de leite e coberto com chocolate. É isso. E ele, tá. E ele saiu pro lado, comeu esse alfajor e sumiu. A informação que eu tive é que o Clodoaldo tinha ido ao banheiro. Depois, conversando com ele, sabendo, né, o Clodoaldo leu no rótulo que aquele produto era do Uruguai, né, e ao invés de colocar fora aquela embalagem, ele colocou essa embalagem no bolso. Então, no primeiro momento, onde o desafio ainda não tinha começado, mas uma aproximação com coisas que podem ser exploradas, tornou o Clodoaldo uma pessoa mais curiosa, mais crítica em relação ao ambiente em que ele estava, que era um ambiente de atraso, as pessoas já perdendo um pouco a paciência, e ele focado naquilo que poderia ser o desafio, que ele ainda não tinha a totalidade das informações. Pois bem, gente, passado o período de espera, embarcamos para o Uruguai e lá chegando, com 3, 4 horas de atraso, né, no hotel, já eram 10 horas da noite e a previsão era que chegaríamos no início da tarde. E estava previsto para eles uma rodada pela cidade, um tour pela cidade para reconhecimento, onde eles pudessem interagir com as pessoas, tomar pé da situação para depois sim ser completadas as informações de que desafio se tratava. Muito bem, pelo adiantado da hora, 2 semifinalistas optaram por descansar. 2 optaram por descansar. E o Clodoaldo disse que não, que ele queria fazer uso do que estava proposto, que era um motorista contratado pela produção, que levou ele para circular pela cidade, para ele conseguir se ambientar. Naquele momento, já dentro do automóvel, com o motorista, ele tira aquele pacotinho do alfajor que ele tinha comido e pergunta ao taxista o que ele achava daquele produto. E aí o taxista disse, esse é um dos melhores alfajores que tem do Uruguai. Aí ele disse assim, nós estamos muito longe da fábrica. Aí o taxista, o motorista disse para ele que não, que a cidade de Montevidéu é uma cidade relativamente pequena e que estavam até próximos dessa unidade. Pois eu queria conhecer. Aí ele disse, mas hoje é domingo, está fechado. Não, eu só quero ver como é que é a estrutura. E no caminho ele começou a fazer perguntas para esse motorista, né? Do tipo, como é que se consome aquele produto, se as pessoas realmente gostam ou não gostam. Começou a tirar várias informações até que o motorista falou para ele que esse local onde ele estava indo, eles só vendiam por atacado, que não adiantava ele ir lá no intuito de comprar alfajores, porque eles não vendem para pessoas individualmente. E o Clodoaldo disse, não, na verdade eu não vou, até porque está fechado, eu só quero conhecer mesmo. E foi, né? Deu um tour pela cidade, conheceu o centro, se posicionou, fez um reconhecimento e voltou para o hotel para descansar. Gente, no outro dia, primeira hora, onde efetivamente começaria o desafio, que foi dada a informação que sem dinheiro no bolso, sem qualquer objeto que pudesse ser convertido em valores monetários, eles deveriam empreender algo para fazer dinheiro e aquele que obtivesse o maior volume em dinheiro seria o finalista do programa Aprendiz. Olha só que interessante, quando foi dado o start na tarefa, eu tinha 2 semifinalistas que não tinham a menor noção do que fazer, para onde ir, para quem recorrer. E eu já estava com um semifinalista entrando no carro com o motorista, se dirigindo para a fábrica de alfajores. O que aconteceu no meio do caminho? Ele pegou informações adicionais com esse motorista e ao chegar na fábrica, sabendo já que eles vendem por atacado, ele utilizou outro comportamento empreendedor, que não vem ao caso agora, que tem mais a ver com persuasão, ok? Mas municiado de informações que ele já tinha da empresa. E pelo processo de convencimento, ele conseguiu convencer, na sua estratégia, o proprietário da empresa que ele poderia ser uma possibilidade
naquilo que o proprietário dessa fábrica de alfajor queria, que era expandir os negócios, em função das ideias que o Clodoaldo colocou. Só tinha um problema, ele não podia comprar. O que ele conseguiu nesse meio tempo? Que pela empatia, pelo processo de convencimento, ele sai da fábrica de alfajores com 4 caixas de alfajores. Então, ele não sai exclusivamente com 3 ou 4 caixas de alfajores. Ele sai munido de informações sobre o processo de produção, como é feita a comercialização, quem compra, quem não compra, quais os hábitos, enfim, todas as informações pertinentes a esse produto, o Clodoaldo sai da fábrica já direcionado para o primeiro ponto de venda. Por que ele sai já direcionado para o primeiro ponto de venda? Porque da fábrica ele soube que as pessoas, em geral, compram esse produto, os uruguaios, no supermercado, onde é mais barato. Mas que turistas, né, compram em lanchonetes, em restaurantes, em pessoal que faz comércio de produtos de rua e assim por diante. Sabendo isso, dessa informação, ele diz ao motorista que ele gostaria de se dirigir onde teria o maior fluxo de turistas na cidade de Montevidéu naquele momento. E o motorista, olha, no centro da cidade, no mercado central. E ele disse, então é para lá que eu vou. O que ele percebeu? Em contato realmente com os turistas, começou a vender, os objetivos começaram a ser atingidos, né? Só que num dado momento o movimento, porque é um mercado público, também tem muitas parrijas, né? O pessoal vai para almoçar, chegou um dado momento que esse fluxo de turista começou a cair. De novo, num processo de busca de informações, o Clodoaldo busca um outro ponto. Para onde essas pessoas que visitam Montevidéu vão? Existe o bairro de Carrasco, onde tem um shopping, tem restaurantes, as pessoas circulam por lá, tem uma vida noturna interessante, e aí o Clodoaldo vai para o shopping Carrasco, no entorno do shopping, e continua vendendo os seus alfajores. À medida em que termina o lote primeiro que ele conseguiu, gratuitamente, em função da sua estratégia, ele sabia que não podia mais comprar porque a fábrica não venderia isoladamente, ele passou a comprar de distribuidor. Então já tinha vendido o primeiro lote, já tinha consumido as 3 caixas e já estava comprando o reforço. E voltou para a área do Shopping Carrasco e continuou vendendo com a sua abordagem, para cada um ele contava uma história, enfim, mas estava atingindo o objetivo de vender alfajores. Até o momento em que chega uma pessoa e achou interessante o que ele estava fazendo, uma menina, e perguntou a história dele, ele disse que estava vendendo alfajores, porque queria voltar para o Brasil, para ver a irmã dele, estava juntando dinheiro para isso, e a menina disse assim, eu vou te ajudar. Né? E começou a ajudar o Clodoaldo a fazer venda na abordagem, reiterando que dificuldade de idioma, ainda que o espanhol é um idioma muito próximo do português, para se fazer uma comercialização não é tão fácil assim. Quando o turista era brasileiro, facilitava, quando não era, o processo não era tão fácil, e essa menina, então, acabou auxiliando. Qual é a razão de sucesso e o que podia dar errado nessa estratégia, já que busca de informação é o pano de fundo do que eu estou trazendo para vocês. A questão é que toda essa experiência ela vem à tona para mostrar que a gente nunca sabe qual é a informação que me leva para o caminho certo e qual é a informação que, faltando, pode colocar tudo a perder. Agora, a coincidência, né? Eu estava no shopping com o diretor do programa jantando e, ao sair do shopping, eu fui abordado por essa menina. Né? Se eu não queria comprar alfajor, que um brasileiro estava vendendo esse produto para juntar dinheiro para visitar a sua irmã no Brasil. E eu fiz para essa menina uma pergunta que o Clodoaldo não fez. Eu perguntei para ela, que idade você tem? Eu não me recordo agora, mas ela disse 13, 12, 13 anos, uma coisa assim, ok? E por que isso é importante? Porque no regulamento do programa, os aprendizes não podem colocar menor para trabalhar, sob hipótese alguma, nem no Brasil, nem no exterior. O Clodoaldo, na tensão, na busca do resultado, não percebeu esse equívoco, e quando eu fiz essa pergunta, o semblante do Clodoaldo veio abaixo. A preocupação, a tensão. E ele se aproxima e diz assim, cara, o que vai acontecer agora? Aí diz assim, Clodoaldo, existe um desafio a ser cumprido, faz a tua parte, eu faço a minha, como conselheiro. E ele perdeu toda a energia nesse primeiro momento. Eu e o diretor voltamos para o hotel e o Clodoaldo nos seguiu praticamente. Ele queria uma reunião conosco. Ele queria esclarecer o fato.
Ele queria esclarecer o que ia acontecer. E eu me limitei assim, Clodovil, existe um desafio. Você começou o desafio. Termine o desafio. O que eu vou fazer e o que é a regra do jogo, isso é uma decisão que será tomada no Brasil. Agora existe algo a ser feito. A partir desse momento, ele deu uma relaxada, perdeu alguns minutos e voltou para a atividade. Okay? Concluiu a venda, ele vendeu todo o estoque que ele tinha, foi concluída a atividade e nós regressamos ao Brasil. O Roberto, apresentador do programa Na Oportunidade, é uma pessoa, ao mesmo tempo que ele é justo, ele é implacável em relação a desempenho, a mediocridade e, sobretudo, tolerância zero à quebra de regras. O que aconteceu? Ele pediu que nas imagens gravadas se identificasse quantas vendas foram feitas com a presença da menina no entorno. Aí a produção buscou as fitas, observou tudo e chegamos a um número muito aproximado, que aproximadamente 10% das vendas, muito próximo, um valor um pouquinho menor, foi auferido a partir da abordagem dessa menina ajudando o Clodoaldo a vender os alfajores. Muito bem, o Roberto tomou uma decisão que foi interessante, assim, esses 10% será descontado do que ele gerou como resultado, porque foi fruto do auxílio de um menor, e a regra não permite, e para ele aprender que regra precisa ser cumprida, vocês vão descontar mais 40%. Ou seja, o faturamento alcançado pelo Clodoaldo no Uruguai teve uma queda de 50%. Okay? Essa foi a penalização que ele sofreu. Agora, o desempenho dele foi de tal maneira excepcional que esse 50% não fez com que ele perdesse a atividade, que ele perdesse a tarefa. Ele conseguiu vencer esse desafio. Agora, gente, por que eu convidei vocês para fazer essa viagem? Né? Porque quando eu estou no meu ambiente, aquilo que nós chamamos de zona de conforto, quando eu estou no meio de pessoas conhecidas, quando eu estou com meus recursos disponíveis, quando eu tenho acesso àquilo que é crucial no desenvolvimento do negócio, na implantação do negócio, eu não vou dizer para vocês que a vida do empreendedor ela é facilitada. Muito antes, pelo contrário, não é isso que acontece. O que a gente observa nesses momentos é que talvez o empreendedor não tenha claro a visão de qual é o seu papel nesse processo e o que efetivamente o comportamento empreendedor tem a ver com o resultado. Então, por que eu convidei vocês para essa viagem ao Uruguai? Para levar vocês a uma linha de raciocínio onde o indivíduo, sem nenhum recurso, inserido numa cultura que ele desconhece, com uma bagagem nas costas de ter passado por uma sequência de desafios e ter vencido esses obstáculos, e faltando apenas mais um obstáculo para uma final, ele pode perder tudo e ganhar tudo. Então, observe que todas as perguntas, todas as informações que ele conseguiu reunir, levou ele ao maior faturamento. E a única pergunta que ele não fez poderia ter levado ele à derrota, à perda total. Então, gente, busca de informação se diz que é a pedra angular. Ele é o alicerce de todo negócio de sucesso. Mas por que eu estou falando isso agora, nesse momento? Esse é o Clodoaldo. Patrocínio do Sebrae, patrocínio do Empretec, o qual eu sou facilitador líder. O que eu coloquei nesse desafio, nessa experiência que eu estou narrando para vocês, foi a exclusão de variáveis que pudessem contaminar o resultado desse indivíduo, assim como pode contaminar a percepção de resultado de outros indivíduos. Então, essa alavancagem de resultado a partir de uma competência empreendedora chamada busca de informações e depois na sua decomposição com os comportamentos que nós já vamos trabalhar na sequência, gera uma experiência riquíssima. E nesse momento que vivemos agora, nessa pandemia, gente, propriamente dito, é um mundo novo que estamos vivendo. E esse mundo novo precisa ser prospectado. O comportamento do meu cliente antes da pandemia, no pré-pandemia, talvez tenha alterado. Essas preferências de comida delivery que eu peço hoje, no pós-pandemia, poderei não fazê-lo. Quem sabe? Preciso pesquisar. Talvez reforce esse comportamento e as pessoas continuem pedindo. Não se sabe. É preciso validar e assim por diante. Então, tudo isso que está acontecendo vai nos levar para um outro patamar. Né? E eu trago a mensagem do Klaus.
esse cenário ele pode ser promissor ou perigoso. Vai ser promissor para aqueles que entenderem, fizerem a leitura desse ambiente. Vai ser perigoso para aqueles que serão abatidos pelo movimento subjacente que esse tipo de transformação ele carrega. Então, assim, se você que está me ouvindo agora já é um empreiteco, você acabou de reviver a característica empreendedora busca de informação. Se você não é, acabou de ter contato com uma das 10 características empreendedoras de um seminário que transforma pessoas no mundo inteiro. Portanto, se ainda não fez, venha fazer parte do Empretec. Foi um privilégio ter estado com vocês.